O ano era 1922, dentro de um banco nos Estados Unidos. Em meio ao caos do expediente, uma das operadoras de caixa, Grace Fryer, sentiu uma pontada na boca. Ao tocar os lábios, ela percebeu que um dos seus dentes tinha caído. E dias depois, um inchaço dolorido na mandíbula fez ela buscar ajuda médica. O raio-x do seu rosto revelou algo aterrorizante. Os ossos dela estavam se deteriorando como se estivessem sendo corroídos de dentro para fora. A sua mandíbula estava cheia de buracos, como um tecido roído por traças. Ela não fazia ideia, mas entraria para a história como uma das primeiras vítimas de um acidente nuclear da história. E ela não era a única. Casos como o de Grace começaram a surgir por toda a Nova Jersey. Mas antes de explicar o que aconteceu, eu preciso fazer uma pergunta. O que vem na sua mente quando eu falo a palavra radiação? Para a maior parte das pessoas, a palavra traz lembranças de desastres nucleares famosos como o de Chernobyl. Mas radiação nem sempre foi sinônimo de perigo. Muito pelo contrário, na verdade. Existia um tempo em que os perigos da radiação não eram bem conhecidos. Ou mesmo quando eram conhecidos, também eram ignorados. E foi uma mistura de falta de conhecimento com negligência que deu origem a um dos primeiros acidentes radioativos da história. Esse vídeo é a história do que aconteceu com um grupo de mulheres chamadas de Garotas do Rádio. Para entender essa tragédia, nós precisamos voltar no tempo para a virada do século XIX. Estamos em 1895, o ano em que um tipo de luz capaz de penetrar materiais opacos como carne humana é descoberto. Esse é o raio-x, e a sua capacidade de tirar fotos de ossos é usada na medicina até hoje. 3 anos depois, em 1898, os renomados cientistas Marie Curie e Pierre Curie revelaram ao mundo um novo elemento químico, o rádio. E esse era o primeiro elemento radioativo descoberto e isolado. E aqui é uma boa hora para explicar o que é radiação. A ideia é bem mais simples do que parece. Radiação é simplesmente um movimento de energia através do espaço. E essa energia pode viajar de várias formas, como ondas de luz, elétrons e até núcleos de átomos. Quando falamos de elementos radioativos, nós estamos falando de um tipo de radiação bem específica, que é a radiação ionizante. Esse tipo de radiação pode ser perigosa porque tem energia suficiente para destruir moléculas e arrancar os elétrons dos seus átomos. E acredite, você não quer que isso aconteça com as moléculas do seu DNA. Mas esse poder destrutivo da radiação não é necessariamente ruim. Pesquisas no começo do século XX mostraram que ela poderia ser uma forma de combater o câncer. Mas essa utilidade médica levou um salto lógico bem perigoso. Se a radiação é útil na medicina, então ela faz bem para a saúde. Se você voltasse no tempo para os anos 20, o que você veria seriam diversas empresas adicionando radiação em praticamente tudo que fosse possível. Esse período até ganhou o nome de febre do rádio. Para vocês terem ideia do nível, mais ou menos nessa época a empresa Radior começou a comercializar uma linha de cosméticos contendo elemento rádio, incluindo creme noturno, pó compacto, cremes hidratantes com o slogan Segredo da Beleza. E prometiam até um reembolso de $5 mil para consumidoras insatisfeitas. Propagandas de um produto chamado Raditor prometiam deixar a sua água energizada com pequenas partículas de rádio. Até as pastas de dente prometiam um sorriso radiante. E elas falavam isso literalmente. E foi no auge dessa obsessão pelo rádio que a US Radio Corporation teve uma ideia brilhante. Eles patentearam um tipo de tinta revolucionária que chamaram de Undark. E o seu grande diferencial era que ela brilhava no escuro. O inventor da primeira versão da tinta foi William J. Hammer, amigo pessoal da família Curie. Para produzir a sua tinta radioativa, Hammer misturou cristais de sal de rádio com sulfeto de zinco, um composto que brilhava na presença de radiação. O sulfeto absorve a radiação do rádio e brilha como resultado. Então a mistura de rádio com sulfeto de zinco gerou uma tinta que na época era revolucionária, capaz de iluminar relógios e painéis de equipamentos militares até mesmo no escuro. Então, diferente dos cremes de beleza radioativa, a tinta Undark tinha alguns usos bem legítimos, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial. Um relógio que não precisava de luz externa era genuinamente útil para soldados. Mas apesar de ter inventado a tinta, Hammer não comercializou ela. Isso só começou anos depois, quando Sabin Arnold e George Willis patentearam a tecnologia e fundaram a US Radio Corporation. O que era feito com a tinta radioativa que brilhava no escuro? Nas fábricas da US Radio Corporation em Nova Jersey, um grupo de jovens mulheres manipulavam essa substância sem qualquer proteção. E elas eram instruídas a seguir um método muito simples: molhar o pincel nos lábios para deixá-lo mais fino e preciso antes de pintar. E então passar o pincel na tinta radioativa, pintar o relógio e aí repetir o processo, colocando o pincel na boca. O processo era repetido centenas de vezes por dia, sem medo, sem suspeita, sem saber com que elas estavam lidando. E para piorar a história, o salário era generoso, muito acima da média para mulheres da época. Então, ao final do dia, elas saíam da fábrica com os rostos levemente corados e roupas brilhando no escuro. Elas eram chamadas de mulheres luminosas, encantando a todos onde quer que elas fossem. Para elas, aquilo não era um risco, era quase mágico. E
E a empresa garantia, o rádio era inofensivo. No máximo, daria um brilho especial pra pele. Mas havia algo que ninguém contava para as trabalhadoras. Nos bastidores da empresa, tanto os donos quanto o presidente sabiam que existia perigo. Eles manipulavam a tinta com máscaras de proteção e aventais de chumbo. Já existia desconfiança de que a radiação podia fazer mal. Mas isso nunca foi contado às mulheres que colocavam tinta na boca diariamente. Em particular, quando ela trabalhava na empresa, Grace Fryer nunca desconfiou que estava se envenenando todos os dias. Enquanto Grace tentava conviver com seus dentes em ruína, Catherine Shaw começou a perceber algo ainda mais assustador. As suas colegas de trabalho estavam definhando diante dos seus olhos. A energia vibrante das jovens que um dia iluminaram a fábrica agora dava lugar a olheiras profundas e pele amarelada. O riso que antes ecoava entre as mesas de trabalho foi substituído por tosses fracas e gemidos abafados de dor. A sua colega, Irene Rodolph, não conseguia mais segurar um pincel. A sua mandíbula estava apodrecendo, a carne se desprendia em pedaços, e o seu hálito exalava um cheiro pútrido de morte. Cada tentativa de se erguer da cama era um suplício. Seu próprio corpo parecia estar desistindo de lutar. Catherine olhou ao redor e viu que a Irene não era a única. Amélia Maggia, Ellen Quinlan e tantas outras pareciam estar sendo devoradas de dentro para fora. O que antes pareciam apenas doenças passageiras, agora revelavam uma verdade impossível de ignorar. Alguma coisa na fábrica estava matando aquelas mulheres. Não demorou para que Catherine percebesse a origem do horror. A culpa estava na tinta que brilhava no escuro, nos traços precisos que cada uma desenhava no pincel que elas tiveram que alinhar com o lábio, sem saber que assinavam as próprias sentenças. Mas elas não seriam silenciadas. Unidas, começaram a lutar contra o veneno invisível que se infiltrou nos seus ossos.